bem com vocês? Eu espero que sim. Você já ouviu falar no cientista naturalista Charles Darwin? Bom, no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre ele. Charles Robert Darwin nasceu na Inglaterra em 12 de fevereiro de 1809 e morreu 19 de abril de 1882. Sua mãe chamava Susanna Darwin e seu pai Robert Ward Darwin. Era o quinto filho de 6 irmãos, 2 rapazes e 4 moças. Sua mãe sempre teve uma saúde frágil, por isso Darwin foi praticamente educado por suas irmãs mais velhas e ficou órfão de sua mãe aos 8 anos de idade. Casou com sua prima Emma Darwin em 29 de janeiro de 1839 e teve 10 filhos, onde 3 morreram prematuramente. Desde criança, era encantado pela natureza e gostava de ficar ao ar livre. Darwin era muito curioso e sempre procurava aprender mais sobre a natureza. Nessa época, poucas pessoas tinham acesso a câmeras fotográficas, mas isso não o impedia de fazer suas investigações, pois ao invés de fotografar, ele desenhava muito das suas descobertas. Também era um colecionador de moedas, conchas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaros, entre outros. Darwin afirmou que sua coleção era a única coisa que lhe dava prazer. Apesar da curiosidade que Charles tinha sobre a natureza, ele não tinha um bom aproveitamento na escola. Seu pai era muito preocupado com essa questão, pois queria que seus filhos fossem bem-sucedidos em suas carreiras profissionais. Ele não via isso em Darwin. Influenciado por seu pai, Charles cursou um ano de medicina. Após desistir, aos 19 anos, foi matriculado pelo pai em uma universidade para se tornar um pastor da igreja. Nessa época, ele também frequentava aulas sobre assuntos de que realmente gostava, como as disciplinas sobre a natureza, e continuava fazendo suas observações e coletas para estudar os seres vivos. Como um dos professores da universidade sabia que Darwin tinha muito interesse e talento para estudar a natureza, decidiu indicá-lo para participar de uma viagem de exploração ao redor do mundo. Depois de convencer o seu pai a permitir a viagem, Darwin partiu a bordo do HMS Beagle e passou a maior parte do tempo observando, coletando e registrando tudo o que encontrava. Você sabia que ele chegou até aqui no Brasil? Bom, na passagem do Beagle pelo Brasil, um dos lugares que Darwin conheceu foi o arquipélago dos Abrolhos. Esse conjunto de ilhas faz parte do estado da Bahia e possui a maior diversidade de animais marinhos da parte do Oceano Atlântico. Entre os diversos lugares explorados por Darwin durante a viagem no Beagle, o mais importante foi o arquipélago de Galápagos. Esse conjunto de ilhas faz parte do território do Equador e está localizado no Oceano Pacífico. Enquanto esteve nessas ilhas, Darwin passou a maior parte do tempo estudando diversos seres vivos do local. Durante suas observações, ele começou a ter várias ideias sobre seres vivos, mas Darwin não encontrou nenhuma explicação sobre essas ideias em nenhum livro. Por esse motivo, começou a tirar suas próprias conclusões. Apesar de ter observado muitos animais nas ilhas de Galápagos, um grupo de aves pequenas chamou a atenção de Darwin. Darwin observou que apresentava algumas diferenças. Duas dessas diferenças eram as formas e o tamanho de bico que mudava dependendo dos alimentos. Com essas observações, Darwin elaborou a hipótese para explicar a diferença entre os formatos de bico. Essa hipótese era a de que um grupo de pássaros se modificou ao longo do tempo e que isso permitiu que eles vivessem melhor seu ambiente. As Ilhas de Galápagos apresentavam grande biodiversidade de uma fauna bastante peculiar, com diversas espécies e tendências. Durante esse período, ele realizou inúmeros experimentos para confirmar ou não suas hipóteses. Com todo esse trabalho científico, ele criou uma ideia que causou grande impacto no modo de pensar da época e que é aceita nos dias de hoje pela maioria dos cientistas que estudam a natureza. Essa ideia foi chamada por Darwin de seleção natural.
pois ele percebeu que o ambiente natural é responsável por selecionar os seres vivos que apresentam as melhores características para viver em um certo lugar. Entre os diversos seres vivos que existem em um determinado lugar, alguns conseguem viver melhor do que outros no mesmo ambiente. Isso acontece porque ele tem as características mais adequadas ao lugar em que vive. Por esse motivo, os indivíduos deixarão mais filhotes que também apresentarão características adequadas. Ao longo do tempo, esses seres que vivem melhor, que conseguem deixar mais filhotes, são selecionados pelo ambiente e se tornam mais adaptados a ele. Para entender melhor, este será o assunto do nosso próximo vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de compartilhar e comentar, pois isso vai nos ajudar muito. Deixe também nos comentários do assunto que você gostaria de saber. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!